Catar, um pequeno país do Oriente Médio, e o quarto mais rico do mundo desde 2017, possui uma população de 2.931.000 de habitantes, e também representa um PIB per capita de aproximadamente $61.276 por pessoa. Nem sempre o Catar foi um país rico e próspero. Até há pouco tempo atrás o Catar já foi um país pobre, e tinha a sua economia baseada na exportação de pérolas. Atualmente, o país possui como fonte principal da sua economia as reservas de gás natural, sendo um dos principais exportadores do mundo, além de grandes reservas de petróleo, sendo o 14º na posição de reservas de petróleo no mundo, ficando atrás da China e à frente da Argélia. O Catar possui uma monarquia absolutista e constitucional, poder este que está em vigência no país desde 1825. Em 1871, o país passou a pertencer ao poder otomano, por questões militares e políticas. Após perder batalhas ocorridas na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano entrou em grande desordem, o que fez diminuir o seu domínio sobre o Catar. Após a revolta árabe contra o Império Otomano, a família Al-Thani conquistou o seu direito de governar o Catar, conquista essa que foi concedida pelo Reino Unido e pelo Império Otomano. Em 1916 o Catar passou a ser um protetorado britânico. Há exatos 51 anos atrás o Catar conquistou a sua independência em relação ao Reino Unido, tornando-se então um Estado soberano. Uma das curiosidades do país é a população, a maioria é imigrante, o que dá uma proporção de 7 estrangeiros para cada catariano. A população nativa do Catar é cerca de 340 mil catarianos. Agora, com a Copa do Mundo sendo sediada no Catar, faz com que todos virem os olhos e as suas atenções para o país, que com alguns meses antes de sediar a Copa, vem levantando polêmicas e suspeitas sobre a sua cultura, povo e governo. Por mais que o Catar seja reconhecido pela sua grande riqueza, há também o lado obscuro dessa beleza toda presente no país. Então, por este motivo, eu resolvi trazer para vocês algumas coisas pouco conhecidas sobre o Catar. Eu espero que vocês acompanhem tudo até o final, e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para me ajudar a continuar produzindo mais conteúdos para vocês. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Primeiro, escravidão moderna. Durante a construção do estádio que está sendo usado para sediar a Copa do Mundo, foi constatado a morte de 6.500 trabalhadores desde que o país recebeu o direito de sediar a Copa. Nenhuma família recebeu algum tipo de compensação pela morte dos trabalhadores. Todos os trabalhadores mortos na construção do estádio eram imigrantes. Sair do local de trabalho sem permissão chega a ser ofensivo, o que resulta na rescisão do Estatuto Legal do Trabalhador e também na possível prisão ou deportação, mesmo que o trabalhador esteja fugindo de abuso. Algumas investigações feitas pela Anistia Internacional, organização global que luta a favor dos direitos humanos, revelaram evidências de trabalho forçado nas obras feitas para sediar a Copa do Mundo, também relatos de trabalhadores imigrantes que alegaram atraso de meses no pagamento, e também que tiveram os seus salários retidos para poder impedi-los de fugir do país. Outros trabalhadores disseram que os empregadores também confiscam os passaportes, e se recusam a emitir documentos de identidade, fazendo com que eles fiquem com o status de estrangeiro ilegal. Há também relatos de que até mesmo água potável lhes foram negado, durante o trabalho sobre o calor desértico do país. Estávamos trabalhando com o estômago vazio por 24 horas, disse Rankumar Maara de 27 anos. Quando reclamei, o meu gerente me agrediu e me expulsou do campo de trabalho em que morava e me recusou a me pagar qualquer coisa. Eu tive que implorar por comida de outros trabalhadores. Todas as constatações de abuso feitas pelos trabalhadores expostas em mídias internacionais e órgãos de direitos humanos, como o da Anistia Internacional, são rebatidos pelo governo do Catar de uma forma que tenta desmentir tais acusações, uma tentativa clara de minimizar o problema ou de esconder tudo para debaixo do tapete. Relatos como esse, e vários outros, foram feitos por parte dos trabalhadores imigrantes que estão desesperados para poder voltar ao seu país de origem. Centenas de imigrantes são enganados todos os anos através de empresas catarenses, e do sistema Kafala, sistema que monitora os trabalhadores imigrantes e que autorizam empresas a buscar trabalhadores estrangeiros, com a ideia de trabalhos bem remunerados e melhores condições de vida no país, uma emboscada que no final faz com que trabalhadores imigrantes virem escravos da empresa contratante. Segundo, liberdade de expressão.
Ocupando a posição de número 119 no ranking de liberdade de imprensa entre 180 países, o Catar é um dos países onde menos possui liberdade de expressão e de imprensa do mundo. Em setembro de 2014 foi aprovado no país uma lei cibernética que visava limitar severamente a liberdade de expressão e os direitos de liberdade de expressão, o que concedeu ao governo e às autoridades o poder de punir qualquer tipo de conteúdo que possa prejudicar o país, com pena de prisão de até 3 anos, e multas que giram em torno de $137.324, R$ 500 mil catarense. Uma demonstração clara da falta da liberdade de expressão no Catar são as medidas restritivas que o governo impôs sobre os turistas que estão viajando para o país para celebrar a Copa do Mundo. Algumas das medidas restritivas impostas pelo governo catarense são: proibir o consumo de álcool. Se alguém for pego consumindo álcool nas ruas, ou se for pego embriagado, ou se transportar álcool na mala, poderá ser preso pela polícia. Toda venda de qualquer bebida alcoólica é regulamentada pelo governo. Apenas bares de hotéis e restaurantes licenciados têm autorização de venderem álcool para pessoas maiores de 21 anos, que só podem consumi-los em locais privados. Sexo, relações homoafetivas e qualquer demonstração de afeto. Relações homoafetivas são considerados crime no Catar. Demonstrações de afetividade entre homens e mulheres também pode ser passivo de detenção ou multa. Sexo entre pessoas que não são casadas, hétero ou homossexuais, também é ilegal no país. Há relatos de turistas que foram intimados a pararem de ter relações sexuais durante o ato pelos gerentes de hotéis. As roupas. Não é permitido no país o uso de roupas curtas, como shorts ou bermudas pequenas, ou camisetas regatas, especialmente para as mulheres que, além disso, é recomendado o uso de vestes que cubram os ombros e os joelhos ao visitar locais públicos. Roupas de banho são permitidas apenas nas praias e nas piscinas do hotel. Terceiro, direitos das mulheres. No Catar, as mulheres podem ser condenadas à prisão por fazerem sexo fora do casamento. A pena pode chegar até 7 anos, embora os tribunais geralmente decidem aplicar somente por 1 ano. Em muitas vezes, as mulheres são trabalhadoras domésticas de países do Sudeste Asiático as condenadas, mesmo em casos de estupro. As mulheres que engravidam de um filho através do estupro são presas na maioria das vezes, mas podem ser libertadas da condenação se elas se casarem com o estuprador, pai do bebê. Muitas mulheres fugiram do Catar para o Reino Unido e outros países europeus por causa de abusos. Outros casos também envolvem casos de tentativa de casamento forçado pelos próprios pais. A participação das mulheres no mercado de trabalho no Catar é de aproximadamente 51%, sendo superior à taxa mundial, e sendo a taxa mais alta entre os países árabes. Mas mesmo com essa grande participação no mercado de trabalho, as mulheres catarianas recebem entre 25% a 50% menos do que os homens, mesmo com as horas de trabalho sendo as mesmas. No Catar, as mulheres vivem sob uma tutela masculina, onde elas devem pedir autorização aos seus tutores, sejam eles pai, marido, irmão e etc., em decisões importantes como casamento, estudar no exterior, conseguir um emprego e outras coisas. As mulheres também devem pedir permissão para acessar a tratamentos de saúde reprodutiva como ginecológicos. As mulheres casadas não podem recusar os seus maridos caso eles queiram fazer sexo. O divórcio no Catar é um processo muito difícil para as mulheres, e ainda mais para obter a guarda dos filhos após o divórcio. No sistema de herança, as filhas recebem metade do que os filhos homens. No Catar não existe leis contra a violência contra a mulher, e muito menos dispositivos de proteção de vítimas. O Catar concedeu o direito das mulheres de votar somente em 8 de março de 1999, no Dia Internacional das Mulheres. Quarto, sistema de punição. No Catar ainda é usado a flagelação como sistema de punição legal. Um condenado pode sofrer flagelação pelo consumo de álcool, relações sexuais fora do casamento e até mesmo por fornicação, que pode resultar em 100 chicotadas. Homens e mulheres que cometerem adultério podem ser punidos com a morte. Por mais que nunca tenha sido usado, o apedrejamento também é um sistema de punição legal no Catar. A blasfêmia pode levar até 7 anos de prisão. A homossexualidade é um crime punível com pena de morte. Ateísmo também é um crime punível com pena de morte, ou 7 anos de prisão. A pena de morte no Catar é feita por fuzilamento, porém, elas são raras. A última execução aconteceu em 2020, onde o condenado foi morto por cometer assassinato.
Uma repórter argentina que teve a carteira roubada no Catar no dia 18 de novembro de 2022, recebeu uma resposta da polícia local, dizendo que ela poderia escolher a punição do criminoso. A repórter, conhecida como Dominique, da TN Esportes, teve a sua carteira furtada ao vivo durante a cobertura da Copa do Mundo no Catar. A identificação do ladrão não foi difícil para a polícia, que pôde localizá-lo graças às câmeras de monitoramento local. O mesmo caso aconteceu com um brasileiro que foi furtado em um metrô de Doha, no dia 23 do mesmo mês. Quinto. Desigualdade. Com uma população de mais de 2 milhões de habitantes, que é formada praticamente por imigrantes, essa grande massa que é responsável por manter o país funcionando vive em condições de extrema desigualdade em relação à minoria que detém a maior parte da riqueza do país. Logo após de se distanciar da capital Doha, 30 minutos depois, é possível observar situações de extrema pobreza que existe no país. Pessoas vivendo em condições sem saneamento básico, infraestrutura e também sem condições de conseguir comprar ou alugar uma casa. Há um relato de 7 imigrantes do Sri Lanka em 2019, que viveram em conjunto em um quarto habitacional onde juntos pagavam por mês R$ 1.500, R$ 1.680. Os 7 dividiam 3 beliches e uma cama. Quem é cidadão no país tem direito a uma série de benefícios sociais, como acesso gratuito ao sistema de saúde, auxílio moradia e auxílio transporte. Os mesmos direitos não são concedidos aos imigrantes trabalhadores que moram no Catar, o que é muito estranho já que os cidadãos nativos do país não são pobres e normalmente não precisam desses auxílios. Mas diferente de outros países, não basta só nascer no Catar para ser considerado cidadão nativo do país, é necessário também que a pessoa tenha gerações com naturalidade catarí. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouco a respeito do lado pouco conhecido sobre o Catar. Se curtiu o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para me ajudar a continuar produzindo mais conteúdos. Aproveite e assista os últimos vídeos postados aqui no canal.